Joia muito especial, porque temos uma convidada muito especial. Ela é uma pessoa que veio de longe, num breve espaço que passou pelo Brasil, conseguiu um tempinho para vir aqui tomar um café com a gente. Ela que tem um conteúdo incrível, eu conheci ela numa palestra na Angola, na África. Escutei o conteúdo dela, fiquei fã do conteúdo dela e eu tenho certeza que vocês agora também ficaram fã. E eu vou pedir para que ela se apresente, conte mais detalhadamente tudo que ela pode agregar e compartilhar e transbordar na vida de vocês. Mas eu quero que vocês me ajudem a receber com muito amor, com muito carinho. Thelma Abraão, obrigada! Obrigada! Obrigada por estar aqui Uma com a honra gente. enorme estar aqui. A gente está ensaiando, né? Esse bate-papo já tem desde o ano passado e as agendas não batem. Que bom que deu certo agora. Para quem não me conhece ainda, eu sou biomédica, especialista em neurociência, desenvolvimento infantil. E, na verdade, eu não falo de crianças, só de crianças, né? Eu falo de infância. Eu falo que nem todo mundo teve filhos, mas todo mundo teve infância. E a infância é a base da vida, né, Fabi? Sim. Tudo que acontece na infância não fica na infância, acaba moldando a forma com que a gente olha para nós mesmos, para os relacionamentos, para o mundo, a nossa mentalidade, né? Nossas crenças, a forma com que a gente se relaciona com a gente e com o outro. Então, eu falo que esse é um assunto importante para todos nós, né? Você falou agora assim, Fabi, você viu que eu mudei um pouco meu posicionamento? Eu falei, não, me conta. Lá eu parei de falar tanto de criança e eu comecei a falar de infância. Me fala um pouco mais. Ela falou, Fabi, nem todo mundo tem criança, mas todo mundo já foi uma criança. E nem sempre a gente tem a consciência, vocês que estão aqui no Café com Joia, com certeza já tem, porque vocês me acompanham, a gente fala bastante disso, né, sobre o nosso passado, o quanto as coisas que a gente viveu no nosso passado, elas refletem no nosso presente. Só que uma coisa que eu tava fazendo uma reflexão esses dias com as crianças é que hoje você tem dois, Tenho né? dois. Elas vivem de uma forma muito intensa. A gente vive esse dia a dia com elas de uma forma muito intensa. Mas, por exemplo, a Bela tem 8 anos, o Theo tem 7, a Mia tem 2. Eles não vão lembrar desses dias. Por mais que o dia, até a gente como adulto, a gente não lembra dos nossos dias, né? Lembra com intensidade os seus dias do ano passado, do ano retrasado. A gente não lembra, a gente não recorda. Mas de alguma forma, esses dias, por mais que no futuro a gente não se lembre, eles ficam dentro da gente. Exato. Existem dois tipos de memória, né? Existe a memória implícita e a explícita. A memória explícita, normalmente, a gente tem quando existem emoções fortes. Por exemplo, um dia que você foi numa festa incrível, o dia do seu casamento, o dia do nascimento de um filho, ou o dia que uma pessoa importante morreu. Então, normalmente, essas memórias elas ficam muito nítidas quando houve emoção, né? Muita emoção, seja positiva ou negativa. Ou quando a gente já é mais velho também, que aí a gente tende a guardar mais. Mas, por exemplo, criança, né? É Mia, né? A Mia tem 2. Nessa idade, a criança não lembra. Por quê? Tem uma parte no cérebro, que é o hipocampo, que ele é responsável por memórias explícitas e não está maduro ainda. Começa a amadurecer mais tarde. Por isso que a gente só começa a ter memórias ali por volta dos 5, 6 anos. Já as crianças maiores, elas podem se lembrar. Mas o que é importante aqui no que a Fabi falou? Muitas vezes, quando a gente cresce e olha para trás, olha para a nossa própria infância, a gente não vai lembrar exatamente o que aconteceu. Mas nós vamos ter sensações de como foi aquele momento. Papai e mamãe eram presentes na minha E mais do vida. que isso, a gente não tem memórias. Me deu insight agora, mas a gente teve aprendizados. Muitos. Eu não tenho memória do fato, mas eu tenho aprendizado. Exato. Muito aprendizado. E isso vem também a partir das memórias implícitas. O que é memória implícita? É aquela que eu não lembro, mas o meu corpo guardou. Então, se você é um pai, uma mãe, por exemplo, que foi criado às bases de grito, de tapa, né, de castigo, você vai trazer com você essa bagagem. Muitas vezes vai ter dificuldade de se autorregular, de lidar com o que você sente, porque você não aprendeu, né, a lidar com suas emoções. Você torna um adulto explosivo, que vai agir no modo automático. E aí o seu filho está ali pequeno, vendo e vivendo com você todos os dias, sofrendo as consequências no corpo dele, desses gritos, né, de tudo que você faz, porque o nosso corpo responde às ameaças do ambiente, seja em forma de grito, de tapa, de ameaça, ou até uma cara feia, né? Isso coloca o corpo da criança em estado de alerta, aumenta a produção de hormônio do estresse. E por que deixa marcas? Porque o teu cérebro, o nosso cérebro, ele está o tempo todo buscando por pistas de segurança ou insegurança no ambiente. E se papai e mamãe estão o tempo todo me olhando feio, estão o tempo todo brigando comigo, me criticando, me chamando atenção, o que o cérebro identifica? Opa, eu não sou seguro aqui.
Então, por mais que a criança não lembre, o adulto não se lembra, mas ele teve muitos comportamentos, né, e forma de agir que vieram desses anos primeiros aí da infância, né? Seja 7, 10, quantos anos os pais vão repetindo padrões até que eles tenham a oportunidade ou não de parar para se olhar, Eu né? gosto de falar que quando a gente tem alguma coisa que a gente sente que tá desalinhado, eu falo que é como se fosse um fio desencapado. A gente tá tocando nele, ele tá dando choque. Só que você vai ter que puxar esse fio inteiro É. pra ver onde tá a raiz. Exatamente. Lá no fundo. Teve uma história que eu contei recentemente. Acho que eu já contei por aqui. Mas que eu sempre gostei muito de competição. Chegou uma hora que esse excesso de competição começou a me fazer mal. E eu comecei a buscar e entender por que tudo que eu me envolvia. Você tinha que ser melhor. E por que eu tinha que competir. Eu não conseguia fazer um esporte e fazer por hobby. Eu tenho que me meter numa competição, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que eu tenho que Sim. provar, eu tenho que honrar todo mundo. Aí eu comecei a puxar o fio desencapado. Maravilha. Eu voltei lá Adorei essa na analogia. família, Vou voltei usar. lá na necessidade que eu tenho de pertencimento, de que eu tenho que honrar meu pai, que eu tenho que honrar meu sistema familiar, porque todo mundo na minha família gosta de competição, não tem espaço. Eu sempre fui treinada para ser a melhor. Eu não tinha espaço para perder, eu não tinha espaço Não para podia errar. errar. Opa, gente, isso é muito importante, isso que a Fabi está falando. Você sabe que o que acontece quando a gente. Essa coisa do amor, né? Como é que é? Nossa, é tanta coisa para falar, minha cabeça muita coisa. Peraí, abre vamos... várias caixinhas, né? Exato. Eu acabei de Foi abrir mais fazendo uma aqui, isso. ó. Puf, daqui a pouco eu falo. Agora, calma, até a língua enrolou, porque o cérebro foi mais rápido que eu consigo falar. Mas espera aí, olha só. Existe algo muito importante que se chama narrativa de vida. O que é narrativa de vida? É como a gente interpretou aquilo que nos aconteceu. Não é necessariamente o que nos aconteceu. Por exemplo, você tem irmão, sabe? Eu tenho um irmão. Um irmão, certo? Tenho irmão. Provavelmente, quando vocês conversam sobre a infância e tal, cada um teve uma interpretação. Sim. Cada um vê o pai de um jeito, cada um vê a mãe de um jeito, cada um vê aquilo que aconteceu de um jeito. Por quê? É a sua própria É narrativa. único. Exato, é como você interpretou. Agora, se você vem de uma família onde você entendeu que tinha que ser perfeita para ser amada, onde você entendeu que se você errasse, você ia ser ou criticada, né? Ou seu pai e sua mãe ia te olhar com um olhar talvez de desaprovação. Você ia falar, cadê? Eu não pertenço, eu não sou amada quando eu não sou perfeita. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou uma criança boa se eu não sou a melhor aluna da sala, ou se eu não sou, né, a filha mais boazinha, a filha mais obediente. E a gente acaba trazendo para nós aquela coisa de se eu não for perfeito em tudo, eu não vou ser, né, não vou ser amada no casamento, eu não vou ser boa para as minhas amigas, eu não vou merecer crescer e prosperar. E aí o que acontece? A gente sabe que os erros fazem parte do caminho. Para você se tornar uma ótima atleta, você não tem que errar? Você não errou antes? Você não treinou? Na verdade, o que a gente mais faz é errar. Então, você teve que persistir, aguentar a dor, não é? Para você ir se aprimorando. Em tudo na vida é assim. Então, a partir do momento que você abomina o erro, você começa a se chicotear tanto que você se autocritica tanto que chega a ser paralisante ou muito estressante. Sim. Porque o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele não sabe dizer se o que você está pensando é real, se está dentro ou fora. Ele sente. Então, um pensamento de autocrítica constante, como, meu Deus, eu errei, chibatada. Exato. Por que eu fiz desse jeito? Eu tinha que ter feito de outro. Chibatada. O que está acontecendo? Eu estou recebendo uma descarga de estresse. Meu corpo está identificando que existe uma ameaça. Eu ativo o meu sistema de luta ou fuga, aumento hormônios do estresse. Você pode ter insônia, você pode engordar, você pode ter depressão. É tanta coisa. Ansiedade. E você sabe que até isso vem um pouco da vida do empresário, do empreendedor, né? Se eu só, pensando como atleta, ok, né? Se eu vou ali, eu treino, eu erro mais. Mas se eu sou uma empresária ou um empreendedor e eu mais erro do que eu acerto, não dá. Não dá. Então eu tenho que acertar muito mais do que eu erro, senão eu quebro o meu negócio. Concordo. Várias outras coisas cascateiam. Então, a gente como empresário, né? E até pensando nessa criação que eu tive, ela foi muito boa nesse sentido, porque eu tive muito mais facilidade não que eu tive facilidade para empreender, mas eu sempre busquei pela excelência, eu sempre busquei em dar meu melhor. Só que eu tive filhos. Então, pensa assim, os nossos filhos, eles enxergam o pai e a mãe que buscam a excelência em tudo o que eles fazem. Eles me vêm dando o meu melhor o tempo inteiro. Só que uma das coisas que eu aprendi dentro desse processo é que eles também vão ter acesso aos meus fracassos. Então, eu fui para participar de um campeonato de vulnerável, tênis. Né? Cheguei em casa e aí, perdi. E aí?
Aí eu falei, perdi. Aí eu falei, Bela, e agora, né? Ela, mãe, eu acho que você vai ter que treinar mais, né? Então, já comecei, Já tá quebrando um ciclo, né? já tá inserido neles que o fracasso faz Faz parte do processo e mais do que isso, eu tô colocando neles o exemplo de como eu lido com o fracasso. Exato. Que o fracasso, ele faz parte do processo E e tá você vai tudo aprender bem. com ele para se tornar ainda melhor. E que eu preciso treinar mais, que eu preciso muito me bom. dedicar, preciso continuar me aprimorando. Você vê que lindo, porque desenvolver habilidades humanas, né, emocionais, socioemocionais, qualquer uma que você deseja, vai exigir treino, Vai. dedicação e repetição. E esse também é um dos motivos com que muitos pais acabam agredindo filhos e brigando e não entende que né, educar, que a criança desenvolver habilidades, entender as consequências das atitudes, é uma repetição, é um processo longo, né, demorado e que depende tanto da maturidade do cérebro da criança também. Que nós temos um cérebro maduro, né, Fabi? Você entendeu isso já de forma cognitiva, mas e quando você era uma criança? Que você só sentia, que você só reagia, que você não tinha ainda, Não tem né? conhecimento do mundo. Exato. Então você só olha e interpreta aquilo, meu Deus, né? Então, que bom que você hoje, né, consegue ter essa flexibilidade de se abraçar também, Sim. porque isso nos humaniza. E eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente nossa, se dá de cara com essa vulnerabilidade também é difícil, né? É tudo muito novo. Você fala, e agora? Mas eu falo que a maternidade, ela me salvou. Porque eu vim de uma personalidade muito rígida, de uma personalidade muito colérica, muito explosiva, muito executora. Eu tinha certeza que eu era a Mulher Maravilha. Aí eu tive a Bela. E eu não tive ajuda. Era uma fase que o Caio tava viajando muito, então eu fiquei muito tempo sozinha. Eu lembro quando a Bela tinha mais ou menos 2 meses de vida, que foi uma noite que ela chorava. Eu não sabia mais o que fazer. Era peito o tempo inteiro. E trocava a fralda, e colocava... E a criança não parava de chorar. E quem começa a chorar sou eu também, porque desesperada. Eu lembro que meu pai e o meu irmão foram pra casa, porque o Caio não tava, pra tentar me ajudar. E às vezes era só uma mãe cansada. E a criança cansada porque a mãe tá cansada. Exato, a gente tem um sistema, né, de autorregulação e corregulação. Se a gente está exausto, a gente não consegue acalmar. E nisso eu falei, cara, eu precisei de ajuda. Calma, mas foi bom. E aí logo na sequência eu engravidei do Theo. Aí, minha filha, eu tive que ser aberta. Sabe, quebra-nozes? Sim. É como se assim, a maternidade ela veio me quebrando toda a casca, toda a rigidez. Aí veio a Mia no final pra amolecer o resto, assim. E eu acho que ela literalmente veio com essa função. Só que eu já percebi que ela não amolece só a mim. Ela amolece todo mundo que pensa em não ter filho. Porque fala, gente, meu útero coça ela é muito toda fofa. vez que eu vejo essa menina. Eu falei, ela veio com essa missão ela é demais. terminar de amolecer todo ser humano. Então, eles me ajudaram nesse processo de... Você vai ter que ressignificar a sua infância. E que não é uma infância que meus pais foram malvados. Nunca, mas eles deram o melhor na condição de consciência que eles tinham. Claro. E também é uma coisa que a gente, pra quem tiver filho que tá ouvindo a gente, também refletir nisso, né? Eu tenho certeza que meus filhos vão ter trauma. Tenho certeza que eles vão ter dificuldade. Eles vão ter alguma crença, né, limitante. Porque a gente dá o nosso melhor nas condições de consciência que a gente tem. Sim. Não tem como se livrar de crença limitante, né? Assim, na verdade, as crenças vêm dessa narrativa, né? Por exemplo, você não consegue tratar os 3 filhos da mesma forma, trata? Não tem como. Então, São esse negócio de falar, criei os 3 igual, do mesmo jeito, não é verdade. Porque, por exemplo, a Luísa tem uma forma de ser que é totalmente diferente do Lorenzo. Ela adora abraço, por exemplo, fica abraçando, ela adora. Se eu ficar abraçando o Lorenzo, ele vai me jogar lá para outro lado da sala, entendeu? Exato. Então, cada um vai ter uma forma de se relacionar comigo. E isso muda a experiência. Isso é igual uma química, você mistura... Né? Uma química com outra, o resultado é outro. Nós, seres humanos, somos assim. O jeito que você é com uma amiga não é o mesmo que você é com, às vezes, com outra amiga, né? Você já percebeu isso? Sim. Então, as crenças vão sendo moldadas de acordo com essas experiências que a gente vai tendo com pai, com mãe, também de acordo com o ambiente que a gente vive, né, Fabi? O que a gente ouviu, né? o que a gente viu, o que foi tão repetido ao longo da vida. Internet. E aí o único jeito é a gente ir crescendo e falando, opa, questionando isso, né? Aí você começa a sair de casa, você começa a ter amigos, você começa a ver outro mundo e fala, opa, não existe só o meu mundo. E aí é onde começam os questionamentos e a oportunidade de mudar. Seja uma crença limitante em relação ao casamento, ao dinheiro, né? Eu mesma falava, eu não vou casar e não vou ter filho. E isso, eu coloquei isso na minha cabeça, eu era uma criança, porque eu via meu pai e minha mãe brigando.
Eu falava, Deus me livre, casar é isso, entende? E entendi que não era para mim. E fui repetindo isso. E você acreditou? Muito. Eu fiquei 35 anos repetindo isso para mim. Até que no auge dos meus 35 anos eu falei, gente, mas espera aí. Vamos parar para desencapar esse Você fio? concorda que quando você chega nesse momento, não te dá um insight que nós somos uma história? Exatamente. E a É fruto de uma história história. que a gente decide contar É isso. pra gente mesmo. E isso é tão maravilhoso, porque você fala, você pode simplesmente assumir as rédeas da sua vida e construir a vida que você quiser, né? Dentro daquilo que você está proposto a fazer. E aí eu fui começar a desencapar esse fio, que eu adorei essa analogia, eu vou pegar Tem que emprestada. desencapar o fio. E eu voltei nessas memórias de infância. Eu falei, não, peraí, eu sou outra pessoa. Eu não preciso repetir nada disso. Posso fazer tudo diferente. Não, eu vou sim casar, vou sim ter filhos. E, gente, ó, tô 12 anos casada. Um casamento emocionalmente saudável. Mas isso, eu falo assim, é muito importante a gente revisitar isso. Teve um momento na pandemia, eu lembro, que eu comecei a ficar muito irritada. Eu já tenho essa personalidade, mas... E não parece, a gente olha pra Fabi e acha ela super É porque hoje calma. hoje eu tô bem lapidada. Foi um processo de autoconhecimento bem... É esmera, né? Foi primeiro um processo de aceitar mais um papel mais feminino. De sair da brutalidade e mudar pra força. E agora eu saí da força pra não ter mais força. Então eu comecei a entender que eu não precisava ser essa mulher da força. Que aguenta tudo sozinha, Pra que não quê? pede ajuda Não pra quero- ninguém. Eu quero ser sensível, entendeu? Eu quero ser sentir. delicada. Eu quero que meu marido Que cuide das delícia, coisas. né? Eu também Esses tô dias com ele me ligou isso. 3 da tarde, eu tava treinando. Ele, você tá treinando 3 da tarde? Eu falei, tô. Ele, nossa, que vidão. Eu falei, obrigada, meu amor. E isso pra mim, você não tem noção do quanto é uma vitória. Eu porque entendo. eu não conseguia Eu já sentar fui no assim. sofá e ver TV, porque eu falava assim, eu tô ocupada. Isso é impossível, eu preciso levantar, eu preciso trabalhar, eu não posso ficar sentada. Que absurdo é esse? Isso é consequência daquele perfeccionismo. Então o corpo entra em hipervigilância, né? Você fica o tempo inteiro. E também no workaholic, porque você não pode parar. Você sente culpa quando você para. Como assim, não tô Total. produzindo? Total. Como assim, vou tirar férias? Nem nas férias. Eu tenho dificuldade de descansar até nas férias. Para mim é um trabalho isso também. Eu tô nesse processo de tudo bem parar, tudo bem não fazer nada. E eu tô muito feliz. E é uma história que a gente tem que contar e a gente tem que acreditar que tá tudo bem. Né? Não, e tá, igual eu tô aqui, meu marido tá lá com os meus filhos, né? E aí, com os nossos filhos. E aí ele me ligou agora mesmo e falou: olha, semana que vem a gente vai viajar, as crianças estão de férias já nos Estados Unidos, né? É de maio até agosto, terminou o ano lá. Ele, a gente vamos pra Washington semana que vem. Eu, ai, que legal! Eu já fiz toda a programação e eu. Sabe quando você começa a falar, gente, que máximo? Porque eu era a pessoa que ficava fazendo a programação, que fazia. Que tava olhava sempre no controle. Eu falei, gente, que delícia. Aí foi exatamente, falei, lindo, obrigada por você ter feito. Porque, na verdade, fui eu que dei espaço para que isso fosse acontecendo. Porque eu também estava sempre, sabe, no controle, sempre querendo ver o que está acontecendo. Eu falei, eu não preciso fazer isso. E também dar esse lugar para o homem, poder ser o homem, poder fazer as coisas por nós, é uma sensação maravilhosa, né? E eu percebo que quanto mais eu dou esse espaço pro Caio, mais ele se sente bem. Esses dias eu falei pra ele, amor, preciso trocar meu computador que já tá antigo. Agora que começa a mexer com inteligência artificial, roda que você quer programar aquelas imagens, aí demora. Eu falei, não tá mais legal meu computador, eu preciso trocar. Deixa comigo. Eu, na minha cabeça, eu falei, vai demorar 2 anos pra esse computador chegar. Eu vou ter que cobrar 500 vezes. Mas eu não falei, eu só mandei um coração. Eu estou aqui mantendo a minha postura, tipo assim, deixa com você. Eu não vou pegar esse controle, deixa pra você. Mas Chegou o computador. Ainda não. Calma. Tá. Calma que a gente não tá aí ainda. Confiando. Eu ainda tô no processo de confiar. Daqui uma semana eu vou fazer o follow-up. Aquele follow-up bem doce. Amor, então, lembra do não computador? É assim, né? Tipo, você já olhou o computador? Não, calma. Ainda tô no processo da confiança. Gente, isso é muito libertador pra mulher, né? Eu acho que... E pro homem também. Muito, né? E a família fica mais saudável, você não acha? Muito mais saudável. A gente fica mais disponível emocionalmente para os nossos filhos, porque a gente fica menos estressada. A gente, puxa, igual essa coisa de sentar, que bom, posso sentar aqui, posso ficar um pouco, meu filho rolar e tá tudo bem, né? E eu acho que hoje em dia, nessa velocidade do mundo, onde todo mundo tem que estar fazendo, trabalhando, produzindo. Você teve essa dificuldade de entrar mais nesse papel? Muita. Da mulher, do feminino? Muita. Eu era totalmente workaholic. E eu fui solteira até os 35 anos, eu tinha essa mentalidade, então minha vida era trabalho. Eu só trabalhava. Eu sou biomédica, né? Eu formei muito cedo, aos 21 anos, entrei na faculdade com 17, aquela coisa. Você é uma menina com 17 anos. E aí, logo que eu me formei, eu falei, não,
eu trabalhei um tempo e falei, não, não é bem isso não, vou fazer outra faculdade, acho que eu quero fazer outra coisa. Fui fazer administração e acabou, gente, que eu entrei eu me tornei executiva, eu me tornei controller de banco. E eu viajava de segunda a sexta, depois eu tive a minha própria empresa de consultoria. Eu trabalhava num mundo totalmente diferente do que eu faço hoje. Então era uma vida solitária, porque eu estava sempre viajando, uma vida onde não cabia muitas, né? Como que uma pessoa entra aqui? Thelma, você nunca está em São Paulo, eu nunca estava aqui, eu estava sempre em algum lugar, em alguma empresa, trabalhando. Então imagina, com 35 anos, né? 36 eu casei, fui mãe em seguida. Para mim era um mundo, A meu parte Deus, que completamente mundo novo. é Aham. esse? Não é que eu convivia com crianças, eu tinha Você amigas, estava no Brasil ainda. morava aqui. Eu escolhi, né? Eu quis ser mãe, tanto é que eu parei de trabalhar. Falei, não tem como eu trabalhar nessa intensidade, nessa forma de ficar viajando e ser mãe. É impossível, não conversa uma coisa com a outra. Então, também tive que tomar a decisão de, não, eu vou parar um tempo e depois eu vejo o que eu quero fazer. E eu fiquei 3 anos nesse papel de mãe e já tive um atrás do outro por opção também, porque eu já tinha 37 anos, né? Então, tive uma com quase 37, o Lourenço com quase 37, a Luísa com 38. E fiquei um tempo dedicada a eles. Depois de uns 3 anos, que daí essa coisa da maternidade que você falou que vai quebrando a gente no meio, eu comecei a estudar o comportamento infantil para ser uma mãe melhor, para parar de gritar, para parar de ser a descontrolada, porque o mesmo funcionamento que eu tinha na empresa, que era tudo rápido, tudo na hora, sabe aquela coisa, acelerada, eu fazia com os meus filhos. Chega em casa, você vira chefe, Ai, ai, né? ai, pois é. E aí eu falava, gente, eu tô acabando com a minha família, porque isso aqui virou um caos, entendeu? E meu marido ainda foi transferido para os Estados Unidos. Lá eu não tinha ajudante, não tinha família, era eu, meus 2 filhos Você e pequenos. você. E era assim, os dois choravam, igual você falou que estava chorando. Eu falei, eu vou chorar também, porque, tipo, não sei o que fazer. E aí eu fui começar a estudar para poder mudar o meu comportamento, ser uma mãe melhor. E, cara do céu, eu comecei a descobrir tanta coisa, né, sobre mim, É. sobre o desenvolvimento de Você uma percebe que não é criança. sobre eles, é sobre a gente, né? Exato. E claro que também, aí eu retomei, falei, não, gente, peraí, eu não quero mais voltar, não quero nunca mais ser executiva, não tem mais nada a ver comigo, essa profissão, virei essa página. E eu desenterrei a biomedicina, falei, peraí, eu sou profissional da saúde, já atuei na saúde, e aqui nos Estados Unidos eu posso voltar a estudar. E voltei a estudar, né, muito mais desenvolvimento infantil com médicos, com cientistas, e as coisas começaram, as pecinhas começaram a se juntar, porque quando a gente fala em saúde, saúde física, mental e emocional andam juntas, né, Fabi? Sim, Não tem como você não tem separar. como. Se eu sou uma pessoa estressada, que fica o tempo inteiro, né, pensando coisa ruim, você vai estressar, você vai cair o teu sistema imunológico, você vai ficar doente, você pode ter tanta coisa. Então eu comecei a entender como que a infância era importante na saúde do adulto. Muitas doenças do adulto podem ser previstas anos antes na infância, seja pela forma como a gente se alimenta, mas principalmente pelo ambiente que a gente vive. Porque o ambiente familiar, ele tem o poder, inclusive, de mudar a nossa manifestação genética. Sim. Então ele é muito sério, né? Assim, os pais precisam de fato cuidar do ambiente. E quando a gente fala em ambiente, é relacionamento de todas as pessoas dentro da família. A saúde do ambiente. Exato. Então é tom de voz, é expressão facial, é o respeito com que a gente trata um ao E até outro. coisas do que você faz na frente de uma criança, o que você não faz na frente de uma criança. Exato. Esses tempos, até quando eu fiz o meu curso de neurociência aplicada, o meu professor falou que pegou um caso da mãe e do pai que estavam chocados porque eles tinham relação sexual ao lado da criança dormindo, achava que a criança não ouvia nada, tá dormindo, Isso traumatiza, a criança inclusive. chegou na escola falando que a mamãe apanhava do papai. Foi o que ele entendeu, a interpretação dele. Os pais foram chamados na escola e ficaram chocados. Então, tem coisas que... Infelizmente isso acontece muito. Os pais não sabem, às vezes, que a criança... Inclusive, quando você está dormindo, essa parte do cérebro, né, que é o monitoramento... Tá ligado? Tá Você precisa ligado ficar o tempo vivo. inteiro, então tá ouvindo. Você tá ouvindo. E para a criança isso é muito Dá traumatizante. dicas de coisas que você não deve fazer na frente das crianças. Por exemplo, mesmo o carinho, tudo bem, você fazer carinho, né, um no outro, dar selinho, mas você ficar se agarrando na frente da criança, não, porque você
é erotizar a criança, Exato. né? Então a gente tem que ter esse limite do que é carinho, o A que já intimidade do é. casal. Exatamente. Outra coisa é você. Claro, é natural que um de outro você vai estar brava, pode ter alguma discussão, mas isso deve ser a exceção. O adulto precisa entender que a criança não tem que se envolver em problema de adulto. Então, se você tem um problema com seu marido ou com a sua esposa, tem algo para falar com ela, espera. Controla o seu impulso, deixa a criança dormir, né? Chama ela para ir tomar um café, conversa longe, porque senão o estresse toma conta da família, né? E às vezes você pensa que é uma criança e não entende. Esses dias eu tava deitada na cama com o Caio, a gente tava assistindo Moisés, tem no Netflix. Do nada chega a Mia, que ela não conseguiu dormir, deitou na minha cama. Aí eu falei, deita aqui e assiste comigo, tá vendo, né, um filme religioso e tal. Ela tem 2 anos de idade. E tava justamente na parte que a mãe de Moisés colocava ele dentro de uma parede pra ninguém pegar, porque eles estavam numa época que eles estavam matando todas as crianças, meninos recém-nascidos, pra não ter alguém que pudesse querer reivindicar o trono. E aí ela teve o neném, escondeu pra ninguém ver, e depois ela pegou o neném e colocou num rio pro rio levar ele pra algum lugar. Ela observou, mãe, por que eles estão fugindo? Ela tem 2 anos de idade. Por que o neném tá sozinho? Olha Aí só. o Caio falou assim, não tá sozinho, tá com o papai tá com o papai e a mamãe dele. Aí ela não tem papai. E não tinha papai na história. Tá vendo? Só tinha mamãe. Então, ela, com 2 anos de idade, ela conseguiu ter E consciência. ela é a terceira filha, né? Ela tem terceira- 2 lá que ensinam Vamos muito. falar, é como se tivesse 4 o anos, terceiro né? já Não dá pra falar que é o aprende primeiro muito, com né? 2 anos. Mas, É. querendo ou não, uma criança com nível de consciência, que você acha que a criança não entende nada porque fala tudo bonitinho, tudo engraçadinho, não fala as palavras certas, mas ela entendeu o que estava Ela acontecendo. prestou atenção e aquilo marcou ela, né? Agora Porque ela imagina costuma ver que. 7, 8, 12 Pois é. anos de idade. Isso é uma outra coisa, televisão. Tem muita gente que deixa jornal ligado, violência, muita criminalidade. A gente liga a TV, é muita violência, né? Criança não deve assistir. E hoje em dia tem ainda os jogos violentos. É importante os pais cuidarem do que as crianças assistem, né? Igual, você tá vendo um filme que não é apropriado? Não deixa ver. Tá vendo jornal mostrando notícia? Ai, tem mais um mundo, eu vou proteger meu filho do mundo. Não é isso. Tem idade para as coisas. Exato. Seu filho de 5 anos não precisa saber o que acontece no mundo. Deixa o cérebro dele amadurecer, deixa ele ter a hora certa para ele compreender racionalmente o que acontece no mundo, né? Então, os 7 primeiros anos de vida é onde a criança ela tem sim que ser protegida, ela tem que ser moldada, né, no amor, na segurança, no pertencimento, na conexão, é onde ela está. Aliás, tem um ditado muito sábio que fala assim: me dê um menino aos 7 anos e eu te devolverei o homem. Que diz o seguinte: com 7 anos você já consegue dizer que tipo de ser humano vai ser aquela pessoa, porque é a base principal da nossa vida. É quando formada, passou né? a primeira infância que é a base de tudo que seremos. Então, olha que importante os pais dedicarem tempo, brincar com essa criança, passear ao ar livre, ter bons momentos juntos, ensinar importantes valores de vida, né? Colocar essas crianças para fazer esporte, porque tudo que vai sendo inserido na vida nesse período tem muito mais chance de lá na frente dar frutos, né? Seja a disciplina, a rotina, o respeito ao próximo. Então, por isso que eu acho que muito legal esse exemplo que você deu da gente se quebrar durante a maternidade, é que a gente tem que se tornar um bom exemplo, né? Não adianta eu ser uma mãe descontrolada, gritar e querer que meu filho seja calmo. Ele vai aprender com o meu modelo. Eu adoro falar disso, que o exemplo ele não é uma única, não é uma forma de ensinar, ele é a única. Só que as pessoas acham que o exemplo ele se limita a não falar alto, não bater, não fala palavrão. não fala palavrão. Mas quando você exige que o seu filho ele tenha confiança para ir lá na frente e fazer uma apresentação de trabalho, quando você quer que seu filho esteja exposto num grupo e você fala, você tem que ir lá, porque vai lá e você tem que fazer, mas você não é a pessoa da confiança? Quando adulto, quando precisa tomar uma decisão com confiança, você sempre opta pelo medo. E são coisas que, se a gente for estudar, a emoção, ela é a linguagem primária do ser humano. Sim, a gente nasce totalmente dominado, inclusive, por ela. Né? Então, uma criança, ela não sabe se expressar. Não. Tudo que ela está avaliando são as emoções emocional. ao redor dela, e disso ela capta, ela faz as interpretações para conseguir entender o que está acontecendo no mundo. Quando não existia dialeto, era através das emoções que as pessoas se comunicavam e conseguiam entender. Então, por mais que a criança não tenha consciência do que a sua tomada de decisão
Eu não tenho coragem de ir lá e mudar de emprego, eu não tenho coragem de Isso. sair de um relacionamento, eu não tenho coragem de mudar de ambiente. Ela tá aprendendo. Ela tá aprendendo. E você sabe que muito de onde vem isso aí? A gente vem de gerações que... O que a gente tinha que ser? Faz o que eu tô mandando e acabou. Não tinha espaço pra gente falar o que tá pensando, não tinha espaço pra gente ter voz, não é? Então, o que acontecia se você não obedecesse cegamente, né? Muitas vezes vinha um castigo, vinha uma punição. A gente associa o quê? Obediência, né? Amor. Se eu fugir disso, castigo. Então eu me torno um adulto que não aprendo a tomar decisões, tenho medo de errar de novo, né? Então, tipo assim, imagina, eu tenho um emprego aqui, tá uma porcaria, mas eu tenho medo de tentar ir para o emprego que eu quero e se não dá certo? Então, eu vou ficar aqui mesmo. Então, a obediência cega. Falar o que acha, o que pensa, o Exato, que aquela precisa. obediência onde a gente simplesmente tira a voz da criança, né? Porque as pessoas confundem. Ah, mas a criança tem que obedecer. Não, tudo bem, mas você não espera que uma criança de 2, 3 anos vá obedecer? Não tem como ela obedecer? Ela não pensa ainda, ela não raciocina. Pensando numa maturidade, quando que pode ser exigido uma consciência de comportamento? Por volta dos 6 anos, já começa, a criança já raciocina bem, né? Não é que a gente demora aí 25 anos para o córtex pré-frontal amadurecer, mas com 6 anos é uma criança que, dependendo do ambiente, por que a gente não pode dar uma idade? Porque o ambiente é muito decisivo nisso aí. Você vê, a sua filha tem 2 anos, e você vê o tanto que ela já conversa e argumenta. Uma criança, por exemplo, que vive num ambiente autoritário, onde o medo é a base do relacionamento, ela tende a ter atrasos cognitivos. Ela pode ter dificuldade de foco, dificuldade de fala, dificuldade de aprendizado. Se a criança fica só no celular, por exemplo, muita criança não está falando com 2 anos, porque fica no celular. E até o próprio adulto, né? Então, um adulto que ele vive instalado num ambiente de liderança, isso é importante para vocês que trabalham, e vocês estão abaixo de uma liderança que instiga vocês através do medo e não através da inspiração, até você vai ter atraso profissional, porque você está tão focado no medo que o medo é a única emoção que você Paralisante. tem. Ele te paralisa. O medo, na verdade, é aquela história, né? O medo, quando a gente está com medo, a nossa parte cognitiva ligada à tomada de decisão, raciocínio lógico, consequência, limitada, né? fica desligada. Porque o corpo, o que ele faz quando você tem medo? Ele entende, opa, vamos proteger a vida? O que é mais importante, pensar ou sobreviver? Sobreviver. Então, o que ele faz? Ele fica te mantendo as suas funções essenciais, né? Então, é o corpo, coração batendo, digestão. E olhe lá a digestão. Muitas vezes, nem se for estresse muito alto, nem isso. A pessoa começa até a ter problemas realmente de se alimentar mal, comer muito, tem digestão, várias coisas. Por quê? Quando o sistema de luta ou fuga está ativado, a gente não raciocina, a gente age por impulso, a gente se arrepende, fala coisa que não deve. Imagina isso no mundo empresarial. E aí você vai e briga com seus colaboradores, você não consegue estimular eles, né, para darem o melhor, porque você está disparando medo neles também. E eles também entram nessa paralisia. E a mesma coisa, os pais com os filhos. Se você está o tempo inteiro bravo e a criança fica com medo, ela também entra nesse mesmo modo luta ou fuga. A gente tem... nós somos seres sociáveis, Fabi. Então, nós somos moldados para socializar, mas também para identificar a ameaça, não só no ambiente, mas no rosto de um ser humano, de um outro ser humano. A gente não consegue perceber só de olhar para a pessoa se a gente é bem-vindo ou não, Sim. se ela está feliz ou não. Em milésimos de segundo a gente faz essa leitura. Isso é uma forma que faz parte também do nosso sistema de defesa, que chama neurocepção. Então, se eu vivo num ambiente, seja o meu chefe, seja o meu marido, seja o pai e a mãe, que está o tempo inteiro com uma cara feia, o tempo inteiro sisudo, o tempo inteiro com aquela coisa, o tom de voz autoritário, né? Faz assim, faz assado, automaticamente a gente ativa o nosso sistema nervoso, né? Da pessoa que está ao nosso redor. Pode ser até uma amiga. Se uma amiga começa a falar com você num tom muito ríspido, na hora você já quer se defender, não é? Opa, por que você está falando assim comigo? Ou você quer agredir de volta. É automático. Ele te coloca sempre numa reação. Exato, né? de luta ou fuga. Tem o congelamento também. Aliás, hoje, né, de tanto estudar, eu falo que existem 4. Tem o luta, né, que é você querer brigar. O outro é o fuga, você simplesmente foge e larga para lá. O outro é você congela. Congela. Não acontece, você fica paralisado, você não fala, não pensa. E o outro é quando você se torna um bajulador, um agradador. Porque você tem tanto medo da rejeição, você tem tanto medo que algo ruim possa acontecer, que você fica bonzinho e você passa simplesmente a tá bom, tá bom, tá bom. Aliás, tem muito adulto assim. Porque esse passa a ser o padrão de resposta predominante depois também dos anos. O meu, por exemplo, era o luta.
Eu sempre fui uma pessoa. Então tá, tem que Vamos pro acontecer. embate. Você também, né? Aham. Então, isso também leva a gente a ser mais. Ultimamente eu tô fugindo, porque eu tô, gente, quer saber? Então, Gasta a sua energia, porque aí eu não vou gastar a minha, entendeu? a gente vai se lapidando, Vai. né? Mas o meu era esse. Então, hoje também já mudou muito. Mas é tão importante isso porque traz muito autoconhecimento. O que acontece? O sistema nervoso, quando a gente vive muitos anos na base do medo, ele fica hipervigilante. O que é isso? Ele passa a ver ameaça até onde não existe. Sabe? Vira um hábito. Aquela pessoa tá pensando mal, tá falando mal de mim? Aquela pessoa não me cumprimentou. Será que eu fiz alguma coisa errada? Nossa, meu chefe hoje não me elogiou. Será que ele vai me mandar embora? Ou será que meu pai não, sabe, tá me olhando estranho para mim? Será que ele vai me castigar? Então, isso torna a pessoa hipervigilante, esperando sempre pelo pior. E tem muitos adultos que sentem isso e são paralisados pelo medo do julgamento, Como muda pelo isso? medo da crítica. Não tem outro caminho a não ser você tomar consciência, esse é o trabalho, né, É o da primeiro educação passo, neuroconsciente, é a tomada de consciência, que é o trazer para o consciente aquilo que está inconsciente. O que é inconsciente? Meus padrões automáticos aprendidos lá na minha infância. E aí eu tenho que parar, peraí, igual eu questionei, por que que eu não casei? Por que eu estou falando isso? De onde veio, né? Você parou para olhar a origem do problema. Aí você falou, opa, quer dizer que eu não sou obrigada a agir assim sempre? Dá para mudar isso? Aquilo já abre um caminho enorme de transformação. Porque comportamentos são aprendidos. Então, aquela conversa interna que a gente tem gera um pensamento, gera uma emoção, que gera o nosso comportamento. Se eu mudo essa forma de me olhar e pensar, automaticamente eu vou mudar a forma com que eu me sinto em relação a mim e em relação ao outro. Faz sentido, Fabi? Muito sentido. E isso é a tomada de consciência. E depois, qual que é o tripé da educação neuroconsciente, que é a tomada de consciência. Depois vem o que? O autoconhecimento. Adianta só eu tomar consciência e não fazer Não nada? resolve. Eu tenho que ir mais fundo. Eu tenho que entender de onde veio, por que veio, o que dá para fazer, né? Muitas vezes é a hora de você realmente trocar as lentes para ressignificar a tua narrativa de vida. Sua narrativa. E a partir daí, buscar conhecimento, que é o terceiro pilar, porque é o conhecimento que vai me ensinar a fazer o quê? Então, se eu não grito, eu vou fazer o quê então nessa hora? Tá, então se eu não me sinto criticada, não me sinto rejeitada, o que eu vou fazer então? Vou me abrir, vou olhar nos olhos do outro, vou tentar ter uma experiência diferente que eu nunca me dei oportunidade de ter antes. E começar a treinar, porque o aprendizado é um treino. Uma das coisas que eu trabalhei muito nesse processo meu de autoconhecimento é entender gatilhos, né? Que é um termo que a gente usa muito dentro da neurociência. Toda vez que eu levava aquele problema para o meu consciente, mas eu voltava alguns segundos antes. O que me deu o gatilho de acontecer isso? Então, eu lembro que teve um momento que eu tava sempre brigando com o Caio, tava sempre irritada com o Caio. Chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso entender por que eu tô com esse comportamento, operandi, o que né? que tá acontecendo? É. Não é possível, eu não quero viver nesse inferno. Toda vez eu tenho que chamar atenção, eu tenho que brigar, tô parecendo uma mãe. Você estava parecendo com quem? Então, mas aí Uma mãe? eu tava parecendo Papai? com uma mãe, mas nesse dia eu voltei. Eu lembro que foi no meio da pandemia isso. Eu voltei e falei, qual é a razão de eu ficar tão irritada e eu querer brigar? Aí eu lembrei, eu precisei chamar atenção. Chamar atenção não no sentido de, eu vou brigar com você porque você fez alguma De coisa. forma negativa? Eu precisava chamar atenção. Oi, fala Olha pra comigo, mim. olha pra mim. Criança faz isso. Aí, Chama a que atenção de forma negativa eu, também. eu deitei na cama, eu peguei esse fio desencapado, mas eu fui até o fim. Veio minha infância, meus pais trabalhando muito, eu sempre sozinha, criada pela minha avó. Me veio várias cenas, eu brincando no quintal sozinha, eu sentada na Uau. escada sozinha, alguém vinha me pegar, eu na rua sozinha, eu voltando da escola sozinha, eu volto da escola sozinha desde a 4ª série. Então pensa hoje uma criança de 5ª série pegando ônibus para ir pra escola. Eu pegava ônibus, porque meus pais não conseguiam me levar. E de novo, era o melhor que eles tinham, na condição que eles Sim, tinham, mas eu sim. passei uma infância Mas isso inteira fez você viver uma sozinha. solidão enorme. Exato, então Uma solidão e foi uma negligência, né, então, na olha o que eu verdade. descobri. Eu tô casada. Eu não quero estar sozinha. Eu tenho um parceiro de vida. Se eu precisar estar sozinha, não faz sentido. Eu tenho que falar assim, oi, olha pra mim, fala comigo. É que você se Tem uma sente pessoa aqui. só. Exato. Você se sente só. E eu despejava nele algo que ele não tinha a menor ideia, mas que E eu nem também você. não tinha. Gente, olha só. É nisso que Isso a gente vive. aqui é tomada de consciência e autoconhecimento. Olha o poder disso. Isso transforma as vidas. Transforma. Nossa, arrepio, ó, porque é muito, muito profundo. A partir do profundo. momento que as pessoas entendem isso, você muda de vida. Você sai de relacionamento tóxico, você sai de trabalhos que você não gosta, você prospera. Gente, eu casei.
Né? Quem diria eu um dia casar e ter filhos? Eu falava, nunca vou casar. Né? E foi tarde. Eu mudei de profissão aos 40 anos. Quando você faz o caminho 1, 2, 3 vezes, o quarto, quinto, sexto vai ficar muito mais fácil. A hora que você já vê o fiozinho, você puxa, entendeu? É o tempo todo. Vários fios, né? Igual, olha, eu mudei de profissão aos 40, né? Eu fui entrar nessa jornada de começar a falar de desenvolvimento infantil, eu tinha 40 anos, gente. Então, isso não existe. Ai, tô velho, tenho 50, 60. Gente, você tem... Se você viver até os 100, você tem 60, você mais 40 anos... 40% da sua vida. Pois é, falta 40 anos pela frente. É tempo pra caramba. A longevidade aí só aumenta, né? Pelo menos assim, eu me cuido, eu quero viver bastante. Então... Tô no início da minha vida, né? Thelma, dá uma dica pra galera que tá ouvindo a gente, de como que eles podem, sabe, trabalhar nessa parte de ressignificação, de trabalhar o presente de uma forma muito mais consciente. Olha, é aquela história, né? A gente... Vou dar uma dica porque é dica mesmo, mas esse é muito mais do que uma dica, né? Na verdade, eu quero que você pare agora para se responsabilizar pelos seus resultados. A coisa que mais vai tirar você do lugar que você está é você assumir a responsabilidade pelas suas atitudes e também pelos seus resultados. Eu falo que como criança nós somos vítimas. A gente não tem realmente escolha, a gente depende dos nossos pais. Mas como adulto, cabe a nós, né, mudar os nossos padrões aprendidos, ressignificar e começar a dar para a gente aquilo que a gente não recebeu, se dar o amor que não recebeu, o respeito que não recebeu. Aprender a dizer não para o outro, colocar limites, fazer novas escolhas diferentes que vão te levar aonde você gostaria de chegar, seja na sua vida pessoal ou profissional. E tem muita gente que fica no papel de vítima. Ai, não, porque aconteceu isso, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu marido, da minha avó. Não existe culpados, essa é a sua história. Ninguém consegue voltar lá no passado e mudar o que aconteceu. Isso é perca de tempo, de energia, você está perdendo a sua vida com algo que é impossível. Mas o que é possível? Você controlar o teu próprio comportamento e entender que essa é a tua história. Abraça ela, ressignifica ela e faz novas escolhas daqui em diante. Olha só que libertação. Você deixar para trás, sabe, aquele lugar de mendigo emocional. Eu falo que a gente se torna mendigos emocionais quando a gente quer mudar o pai, quer mudar a mãe. Pelo amor de Deus, me ama, me dá aquilo que eu não recebi. Seu pai, sua mãe te deu o que tinham para dar. E é isso. Foi suficiente ou não, né? Foi suficiente porque te trouxe até aqui. Talvez não foi o que você precisava, mas agora você pode se dar isso. Então, é tão libertador, né? Entender que você pode aprender a se amar, porque é a partir daí que você vai achar alguém para te amar também, né, Fabi? Trabalhar a sua autoestima, né? Exato. Através da autoestima, você vai desenvolver tudo que você precisa. Vai trabalhar a sua autoconfiança. As suas escolhas. Vai colocar teu ego no lugar. Você não vai aceitar um relacionamento que é abusivo, uma pessoa que te desrespeita, que te trata mal. Então, não existe nenhum caminho de transformação que não seja você assumindo que a mudança está nas nossas mãos, né? Como que as pessoas conseguem te acompanhar melhor? Pelo Instagram, né? Tô todo dia lá, Thelma.Abraão. Eu tenho Thelma também... com TH? Não, Thelma é normal, mas sem H. O Abraão tem um H entre os dois As. Eu tenho vídeos no YouTube, aliás, uma luta danada. Thelma, preciso começar, né? Eu fico falando comigo, vamos ter frequência com esse YouTube. As pessoas me pedem muito, mas tem muitos vídeos lá também para quem está começando, né? Quer conteúdo gratuito. E quem quiser se aprofundar, tenho 15 livros publicados, vende na Amazon no mundo inteiro, vende em vários continentes, na Ásia, na Europa. Vende nos Estados Unidos, vende no Canadá e no Brasil também. De tudo que a gente falou, qual dos 15 que você indica que as pessoas podem acompanhar? Olha... O melhor, começa por esse. Nossa. Olha, se você é pai ou mãe, começa pelo Pais que Evoluem. Se você é um adulto que está se reconstruindo, ainda não tem filhos, né? Mas teve infância, leia O Educar é um ato de amor, mas também é ciência. Porque ali eu falo, né, muita ciência por trás do nosso comportamento, as pessoas tomam uma grande tomada de consciência ali, né? Um biofeedback, né? É, muito grande. Que delícia. Obrigada por ter vindo. Obrigada, adorei. Amei. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários. Acompanhem essa mulher maravilhosa, que eu tenho certeza que isso vai facilitar muito mais a jornada de vocês. Eu espero vocês no nosso próximo café.